aqui então, como tudo começa? Bom, nós temos uma situação, a situação onde você está abordando de uma certa maneira ali, a sua percepção sobre essa situação, certo? Que está acontecendo ali, de repente você começa a pensar sobre aquela situação e qualquer que seja, pode ser coisas maiores ou menores, né? É uma situação que você esteja encontrando ali dificuldades para resolver, certo? Imagina essa situação e você vai pensar sobre ela, certo? Depois você vai ter uma direção, você vai começar a ter dar uma direção para os seus pensamentos, consequentemente. Então você tem essa situação que se formou, ela tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, certo? Não tem como ter um lado neutro ou você olhar cegamente no meio ali, entendeu? E não ser nem negativo nem positivo. Para alguma direção você vai levar os seus pensamentos. Então, aí é que entra. é, Depois eu vou falar da lei da polaridade, certo? Então, aí você vai começar a ter um sentimento. Não tem como. Você começa a pensar e aí, devido àqueles pensamentos que você está pensando, o sentimento vai vir. E esse sentimento, ele vai causar uma certa vibração do seu corpo. Depois eu vou, mais adiante eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, tá certo? E aí, o seu comportamento vai ser correspondente. Então, o resultado daquela situação seria, né? Solução ou o agravamento do problema ou qualquer outra coisa negativa ou positiva que seja, mas vai estar tudo alinhado com o que você pensou, sentiu, né? E o seu comportamento vai ser correspondente. Ele vai ser assim natural daquilo que você pensou e sentiu, entendeu? Então tudo começa com o pensamento. Nesse estudo de caso aqui que eu estou apresentando, da crise de 2008, ela ilustra bem o que eu quero dizer aqui para você, certo? Nós temos na crise, qualquer crise que seja, aquela crise de 2008, assim, ela aconteceu porque ela, assim, foi um fato muito, assim, forte, né, aqui na história nossa no Japão. Eu não vivia nessa parte ainda, mas eu pesquisei bastante, já ouvi falar muito disso, então por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, o significado de uma crise, o que, que seria? Nós temos dois kanjis aí, só que esses aqui são chineses, tá? Mas eu acho que o japonês, ele é correspondente também, né? O kanji de perigo aí, ele é correspondente ao kanji aqui no Japão, né? De perigo, né? É o mesmo. E temos o kanji aí de oportunidade. Então, o kanji de perigo, ele, né, remete a uma cautela. Você tem que ter uma cautela. Só que nessa palavra, né, a palavra crise, no mandarim, então é composta por esses dois kanjis. Você vê, é interessante, né? Um é perigo, o outro é oportunidade. Só que na maioria dos casos, nós só enxergamos o quê? Oportunidade ou perigo? Perigo. Ao invés de chegar à oportunidade. Então, se nós temos uma oportunidade escancarada na nossa frente, nós não vamos conseguir ver, porque nós estamos pensando só conforme a música, só conforme o fluxo das informações que estão chegando para nossa consciência. Então, primeiro, nós captamos as informações vindas dos cinco sentidos, né? De fora e vem através dos cinco sentidos. E aí,
essas informações vão ativar as células positivas ou negativas do nosso cérebro. Então, quando ativa o lado do perigo, né, o lado que você só está enxergando conforme as informações, você não está usando as suas faculdades intelectuais, que mais para frente nas lives a gente vai estar falando também sobre esse assunto, mas eu quero que fique bem claro agora que na nossa consciência nós temos as faculdades intelectuais. Então, se você está só recebendo as informações e não está sabendo escolher o que pensar, se é pela oportunidade ou pelo perigo, se é pelo positivo ou pelo negativo, então você nem sabe que você pode pensar dessa forma. Mas você pensa do jeito que você acha melhor para você, de acordo com a sua mentalidade. Então você tem essa mentalidade. Vai enxergar só a parte negativa da crise. No caso da 2008, aconteceu muito. Então muitos enxergaram só o lado negativo. Então aqueles que enxergaram só o lado negativo, que só viram o perigo, que só viram coisas ruins acontecendo e as informações foram entrando, e aí o sentimento envolveu essas pessoas. Sentimento ruim. E aí o que elas fizeram? Elas pegaram a ajuda do governo e foram embora do Brasil. Certo? Só que lá no Brasil, a mentalidade acompanhou. Essa mentalidade foi acompanhando. Então quando chegou no Brasil, a situação não vai melhorar. Você entendeu? Não vai melhorar. Agora, muitos encararam a crise e conseguiram, mais para frente, dar um passo adiante. Muitos até montaram negócio, muitos até conseguiram coisas maiores até. Então, isso dependeu do quê? Da atitude. Inconscientemente, as pessoas que se deram bem, elas viram uma oportunidade nesta crise. E não é só nesta crise. Em muitas outras crises que aconteceu na humanidade, as pessoas que foram para o lado do perigo, que foram para o lado ruim da situação, que é a tendência da massa, né, da população, de todos, é ir para o lado ruim. Porque é a mentalidade deles. Entendeu? Então eles vão seguir esse jeito habitual de pensar. Então a atitude deles vão ser correspondentes. Né? Vai corresponder ao que eles vão estar escolhendo ali para pensar. Então você tem a liberdade de pensar. Você tem o livre-arbítrio. Ninguém pode chegar para você e falar, não, você está numa crise e você tem que pensar assim. Ninguém pode mandar você pensar do jeito que eles querem que você pense. Nem seu chefe na fábrica pode chegar para você, ó, você tem que pensar dessa forma. Eu quero que você pense dessa forma. Ele pode mandar você fazer o seu trabalho, tal, lá, né, que a fábrica determinou. Mas mandar você pensar, ninguém vai mandar você pensar. Você vai pensar do jeito que você quiser pensar. Só que nem eu falei, existem as leis, existem as regras estabelecidas pelo universo. Então, se infringidas essas regras, você vai pagar. Você, inevitavelmente. Então, se você pensar mal de um companheiro, né, de uma pessoa, seja um familiar, seja um amigo próximo do trabalho, seja da sua esposa em casa, seja do seu filho, seja de quem for, você vai pagar. A situação se vai formar, certo? Depois a gente vai entrar num assunto aqui que vai abordar essa parte. E aí as coisas assim vão entrar em harmonia e vão contribuir para que a situação se forme e aí já é tarde demais. Mas tudo começou com seus pensamentos. E a sua atitude foi correspondente. Você escolheu pensar dessa forma. Então, tudo que você pensou, tudo que você sentimentalizou, vai se tornar um fato, uma situação, uma condição até. Às vezes a condição que você se encontra não está de acordo com o que você quer, assim, para sua vida. É isso aí, é correspondente
ao que você está pensando sobre essa condição, sobre as circunstâncias que você está vivendo, sobre a situação que se formou, certo? Desde o pequeno, né, até os maiores. Então, os problemas se formam por causa disso, certo? Preview.